Oi gente, estou aqui de novo e hoje eu vim falar tudo sobre o F1, que é o visto de estudante para quem vai estudar temporariamente nos Estados Unidos. Bom, e antes de realmente começar o vídeo, eu queria falar que desde o meu último vídeo aqui no YouTube chegaram alguns inscritos novos, inclusive eu recebi algumas DMs no meu Instagram de algumas pessoas perguntando algumas informações, inclusive o Momento Marketing aqui. Se você não sabe ou não me segue, eu tenho um Instagram de estudos, onde eu tô compartilhando tudo sobre bolsas de estudos no exterior e tá super legal. Então vão lá seguir, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E enfim, para aqueles que ainda não me acompanham, em menos de um mês eu tô indo para os Estados Unidos para terminar meu ensino médio. Vou ficar lá primordialmente por 2 anos. E o meu visto de estudante F1 foi aprovado na semana passada. Então, tendo isso em vista, eu vim falar tudo sobre o processo para conseguir o F1 e vamos lá. Afinal, o que é o F1? Eu acredito que eu dei aqui uma breve descrição na introdução do vídeo, mas é basicamente um visto que você precisa ter se você vai estudar nos Estados Unidos. E para você ser elegível para o F1, ou seja, você ser aplicável para esse tipo de visto, você precisa ou ter sido aceito num processo seletivo, como as universidades ou as boarding schools, que são internatos, ou estar matriculado numa escola nos Estados Unidos. Agora, pulando um pouquinho mais sobre o processo em si, de como você consegue esse seu visto de estudante para estudar nos Estados Unidos, primeiramente, você precisa ter o seu passaporte, que é um documento, assim, que é um pré-requisito que você precisa ter. Uma vez que você já esteja matriculado na sua instituição dos Estados Unidos, a sua própria universidade / escola vai emitir o formulário I-20, que é um formulário que a própria escola pede para o governo americano e eles emitem, e nele vão ter várias informações sobre a sua matrícula e eles vão estar se certificando de que você realmente está indo lá para estudar, que você foi aceito na sua tal instituição. E nesse formulário I-20 vai ter o número da sua taxa SEVIS, que é uma taxa obrigatória para você conseguir o seu visto. E essa taxa é de $350. Eu sei que é caro, mas é uma taxa obrigatória que você precisa pagar. O próximo passo é preencher o formulário DS-160 e gira em torno de uns 40 minutos. E são muitas informações sobre você, sobre sua renda. E se você é de menor, o seu pai, ou sua mãe, ou seu responsável vão preencher para você. No caso, meu pai preencheu esse formulário. Depois disso, você consegue fazer o agendamento para tirar suas digitais e fazer as entrevistas no consulado americano. E existe outra taxa, que é a do consulado americano, de $160. Bom, e fazendo uma apunhada isso, esse é o bem geral, porque existem vários outros documentos por trás, mas depois que você tá com tudo agendado, você vai no dia certo para você conseguir fazer sua entrevista e tirar suas digitais no CAPS. Vou falar um pouquinho sobre a entrevista e como funciona. Bom, a entrevista é no consulado americano, você vai tipo numa cabine assim, e aí vai ter um americano, geralmente eles falam português. Vão fazer várias perguntas sobre sua viagem e perguntas gerais para você conseguir passar uma segurança para eles de que realmente você vai lá para estudar. Na minha experiência, mesmo sendo de menor, tenho 16 anos, eu tive que fazer entrevista falando realmente cara a cara com uma americana que falou comigo. Meu pai estava comigo, mas eu tive que responder todas as perguntas. E ela começou perguntando sobre perguntas gerais do que eu ia fazer lá, qual era a proposta da viagem. Também ela pediu o meu I-20, né, que era aquele formulário lá do começo da escola, que lá já tinha informações como sobre a minha bolsa. Inclusive ela perguntou como eu ia me manter lá. E aí eu falei que eu tinha ganhado uma bolsa, ela pediu a comprovação da bolsa de estudos. E, gente, um ponto. Lembra que eu tinha falado pra vocês que geralmente a entrevista é em português? Mas a minha foi metade em inglês, metade em português. Na verdade, quase tudo foi em inglês. Porque quando eu mostrei o meu formulário I-20, lá já mostra o seu nível de inglês, que a escola põe. E lá tava que eu era proficiente em inglês. Então ela falou assim, agora a gente vai ter que fazer a entrevista em inglês. E, assim, ela não deu opção, mas eu falei tudo bem, e aí a gente procedeu em inglês a entrevista. Porque, de novo, eles querem ver se realmente tudo tá batendo, então se sua escola colocou que você é proficiente em inglês, vamos provar isso, né? Eu acho que é isso que eles querem. E ela foi fazendo várias perguntas sobre a minha escola aqui no Brasil. As perguntas eram assim bem diretas. Tentei ao máximo não enrolar muito, né? Só responder mesmo o que ela estava perguntando, porque não era uma entrevista que eu tinha que vender meu peixe, era só responder o que ela estava perguntando. E isso é uma dica para vocês também que vão fazer entrevistas aí. Ela inclusive também chegou a perguntar sobre o que eu faria depois desses 2 anos quando eu voltasse para o Brasil, e eu respondi que provavelmente eu iria voltar para os Estados Unidos para fazer a faculdade. Tiveram várias perguntas, assim, chutando, eu acho que deram uns 10 minutos de entrevista.
e depois no final da entrevista ela falou que meu visto tinha sido aprovado. E uma vez que seu visto é aprovado, você faz um novo agendamento para ir pegar o seu passaporte e o seu visto. Mas basicamente é isso, gente. É claro que tem muitas documentações, muitas partes chatinhas de todo esse processo. E essas partes mais chatinhas, assim, os agendamentos, tudo meu pai que fez, porque eu sou de menor. Mas eu não sei qual é a idade mínima, eu não lembro agora. Eu não sei se é maiores de 14 anos. Mas alguma coisa assim, se você tem mais de 14 anos, você precisa fazer a entrevista. Basicamente foi isso, gente. Como foi um tema que eu e meu pai, a gente passou recentemente, eu achei interessante trazer aqui, até porque é algo necessário. Se você tá indo para os Estados Unidos, você precisa ter o seu visto de estudante. Se você vai estudar, no caso. Gente, Júlia do Futuro aqui pra falar pra vocês que eu tava editando o vídeo e eu esqueci de um detalhe muito importante, que é falar sobre o tempo de duração do visto. Então, os vistos F1, eles têm uma duração de 6 meses até 4 anos. Isso tudo vai depender do curso que você vai fazer e o tempo que ele vai tomar. Por exemplo, no meu caso, o meu visto de estudante tem a duração máxima de 4 anos, que é o tempo máximo que você pode ficar lá. Inclusive, eu acredito que eles deram esses 4 anos justamente pelo fato de que na minha entrevista eu falei que eu tinha pretensões de voltar para lá, para a universidade. Mas claro que eu vou ficar 2 anos do ensino médio e aí depois da faculdade geralmente são mais 4 anos. Então eu vou ter que renovar ainda o visto de estudante para mim terminar a faculdade se eu fizer lá. Inclusive, um fato que eu queria falar aqui é que o F1 foi um dos vistos mais rejeitados durante a pandemia, principalmente pelo fato de que muitos brasileiros acharam essa segunda alternativa de ir para os Estados Unidos como estudante, e muitos iam fazer cursos em escolas lá, mas cursos de inglês, e o governo estadunidense, eles entendem que tem outros cursos aqui no Brasil que você pode fazer, então não necessariamente você precisa ir para lá para estudar inglês. Mas claro que em casos específicos, quando você passa num processo seletivo, é muito difícil de que o visto não seja aprovado. Se você tiver documentos que comprovem tudo, se você tiver seguro e principalmente na entrevista trazer segurança e transparecer segurança para eles, ser objetivo nas suas respostas é muito importante. É muito difícil que o seu visto seja recusado. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, podem deixar também. Se vocês tiverem também alguma dúvida, podem me mandar no Instagram que eu respondo todos vocês. E foi isso. Tchau!